Nada tá tão ruim que não possa piorar na Fazenda, certo, gente? Bom, estamos aqui para comentar tudo o que aconteceu ontem. Rolou treta, rolou Solange ameaçando o Rico, falando que ia arranhar a cara dele tudo, ia, né, coisar tudo ele. Daí ele falou que a mãe dele ia arregaçar ela aqui fora, porque ele disse que não pode bater em mulher, né? Já que não pode, a mãe dele faria isso por ele, né? Inclusive ela falou que assistiu, tava assim, tipo, se fosse aqui fora, ela disse que assim, a Solange não ia nem terminou de falar que ela ia na cara dela, né? Bom, temos o quê? O dono Bill, que mudou de estratégia aí, tá do lado do Érica, né? Tanto apontou, foi escroto com ela, que a gente sabe disso, né? Um período aí, uma semana todo contra ela. Falou do posicionamento dela, o que ela falava, tudo, né? Ficava ali coisando a menina. Agora tá em defesa dela. Por que será? E a gente vai falar sobre isso aqui, o porquê. Porque tem tudo porquê. Ou você acha que o arcrebiano só está do lado dela porque tá do lado dela? Porque ele se acertou com ela? Claro que não, né, gente? Porque ele é jogador. Ele entrou ali pra jogar. Ele falou que é 100% razão. E é isso que ele está fazendo. E ninguém entendeu o porquê. E aí rolou essa treta com o MC Gui, foi para Erasmo, o Gui Araújo entrou no meio, o Rico saiu em defesa dos machos, depois voltou atrás que pensou melhor no que aconteceu, a Erika entrou, já confrontou o Gui Araújo, o MC Gui junto. Ó, foi embate, foi treta, tá, gente? Ai, teve ameaça, coisa que eles fazem muito ali, né? Todo mundo ameaça um ou outro. Aí eu não sei como que a Tati não falou, se fosse meus advogados, já ia agir lá fora, né? Porque, gente, né? Engraçado que quando ameaça os outros, pode, né? Quando você é ameaçado, você já joga. Ai, meus advogados. Engraçado isso, né, gente? Coisa muito do reality show da Fazenda esse ano, né? Bom, aproveita então, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí embaixo pra quem assistiu as tretas que vai passar hoje, lógico, ainda não passou. E aí vai comentando aí também que eu quero saber de vocês o que vocês acham do posicionamento do Bill, indo a favor da Erika nesse momento do jogo, né? Ele já apontou muito ela alguns dias atrás. E a dona Tati saindo em defesa dos machos tudo. A galera já levantou aí no Twitter falando assim que a dona Tati era aquela funkeira feminista. E agora entra ali dentro e tá do lado dos machos, fica apontando a Erika, jogando a Erika pra fogueira, né? E fica voltando nesse assunto. Porque assim, engraçado que quando ela falou, depois da treta tudo, falou bem assim, ai, porque fica trazendo esse negócio de machismo que a Namastê trouxe lá, e agora fica trazendo pra queimar o Erasmo. A Daiane falou a mesma coisa, o Rico meio que falou também. Mas engraçado que o posicionamento de Erika ali na hora de mandar o Mussunzinho, ninguém fala nada, né? Que tá trazendo isso pra queimar a menina aqui lá dentro também, certo? Mas se for o machista ali do Erasmo, tá valendo, né, dona Tati? Ou seja, feminista de internet, será? Talvez? Assim que fala, gente? Comenta aí que eu quero saber. Bom, vamos falar do que aconteceu, vamos falar dessa estratégia do Bill aí, que ele, né, teve que trocar a sua estratégia aí de jogo. Talvez essa roça vai ser diferente, comenta aí como você acha que vai ser a roça. Tem o poderzinho do Lampião, tem a Milady, né, que vai ficar com um, vai dar outro para outro. Tem alguém que vai ser mandado pra roça, que é o Rico, e aí vai sobrar só 3 na baia. Quem vai puxar quem? Vai comentando que eu quero saber, fechou? Bom, vamos entender como que aconteceu essa treta, gente? Olha só. A história é o seguinte, gente. O Arcrebiano foi conversar com o MC Gui, né? Ele foi lá perguntar para o MC Gui por que o MC Gui fica comprando a briga da dona Érica, já que o moçozinho já tinha perdoado ela, já rolou lá o negócio do Faro, falou que perdoou, já tinha perdoado antes de sair, aquela coisa tudo, né? Aquela coisa que eles estão batendo na tecla. E aí ele disse assim que não tem a treta da Érica só por causa disso. Ele disse assim que tem outras coisas com a Érica também, né? Na verdade é o ranço, né? E ele disse assim que também foi a forma, a situação que a Érica colocou o Mussunzinho na roça, o jeito que ela indicou ele, que até o final do jogo ele vai achar que foi uma indicação errada, né? A forma justificativa no qual ela fez, certo? Aí o Bill disse assim que já viu várias pessoas ali conversando e falando, né, que ela colocou a Érica, que isso dá a impressão que está indo contra ele, né? Tipo assim, pô, logo vocês que são meus amigos, né? Amigos em aspas, certo? Colegas, né? A gente troca muita ideia, a gente conversa sobre tudo. Vocês ficam batendo essa tecla, dá a impressão que vocês queriam que eu estivesse no lugar do Mussunzinho, ou, sei lá, whatever, isso que ele quis dizer, certo? E aí ele disse assim que não, ele disse assim que independente do jogo, ele disse assim que a Erika tinha vários motivos para pôr outras pessoas na roça, né? E eles vêm falando isso, tinha a Tati, tinha eu, tinha fulano, tinha ciclano e tal. E aí ele disse assim que, não só ele, né? Mas ela disse assim que a justificativa, né? Que ela disse assim que ele disse assim que o Mussunzinho nunca tratou ela desse jeito. E aí também ele falou assim, bom, ela generalizou todo mundo, falou que todo mundo teve comportamentos machistas, olhos machistas, tratamentos machistas com ela. Então isso incluía o Bill também, não só o Mussunzinho, certo? Bom, e aí, gente, o Bill disse assim que não ia julgar, que ele já se entendeu com Erika e eles se gostavam, então é por isso que ele não mandou ela.
E aí ele falou, bom, eu não sei, né, mas poderia ter mandado outras pessoas. Ou seja, eles estão querendo criar uma justificativa pro argumento da dona Érica, né, tentando invalidar o que ela disse, o que ela sentiu, tá? E aí entra o Gui Araújo também ali falando assim, que perguntou para todas as mulheres da casa se o dono Mussunzinho foi isso mesmo, se sentiu alguma coisa diferente com ela e não sei o que, não sei o que, não sei o que, certo? Bom, o MC Gui disse assim que a Érica comemorou quando o Rico indicou ele para a roça. O Arcrebiano disse assim que não lembra e não viu. E ela disse assim também que não, que ele já tinha se entendido. Aí o Gui falou: bom, então você vai ver quando você assistir lá fora, né? Porque você acha que eu tô falando groselha aqui? Ele falou assim que não, mas ele disse assim que ela não faria isso. E aí ele bem assim, bom, se você tá aí do lado dela, então quer dizer que você está compactuando em ter colocado o Mussunzinho como machista na roça. Ele disse assim que não compatua com nada, que ele não sabe o que é um comportamento machista, assim, o que engloba tudo. Inclusive, ele jogou o Erasmo, né? Ele falou, bom, eu falei com o Erasmo sobre as atitudes que ele teve aqui machista, citou lá o posicionamento das vacas, né? Do cavalo e tal, que o Erasmo teve com a Aline, acho que foi até com a vaca, né? E aí ele disse assim que deu algumas. Falou assim: olha, eu tô preocupado com a sua imagem lá fora, né? Essas coisas que vem falando de você e tal, você deveria se cuidar. E ele disse assim que ele foi o único amigo do Erasmo a falar sobre isso com ele, dar alguns toques. E aí o MC Gui disse assim que não deu toques pra ele porque ele não sabe o que é o machismo. Ou seja, ele não tem. Primeiro, que daí quando ele fala o que não é o machismo, e aí ele quer invalidar o discurso da Érica, quem é ele para invalidar uma coisa no qual ele não sabe? Se ele não tem entendimento do machismo, então por que ele disse assim que o discurso dela não foi, que o discurso dela é machista, não é machista, entendeu? Se ele nem sabe o que é ser machista, falas machistas, atitudes machistas. Gente, comenta aí embaixo se o MC Gui não tá cagando pela boca. É só tentar dar uma pensadinha melhor aí para entender a conversa que você consegue perceber aí que nem ele sabe o que ele está falando, né? Bom, o Dono Beer, ele disse assim também que não sabe que é machista, mas ele percebe algumas coisas e foi o toque que ele deu ali pro Dono Erasmo, certo? E a pior parte, gente, foi que o quê? O Arcrebiano voltou com a Érica pro quarto, porque daí o MC Gui passou tudo as informações, certo? Pro Dono Erasmo, pro Gui Araújo e tal. E aí voltou o Erasmo, que foi lá pra falar pro Arcrebiano por que o Arcrebiano foi falar do assunto machista de novo. E aí ele foi falar assim, voltou com o Bill, e aí já ficaram uma treta enorme, generalizou tudo aquilo ali. O Bill falou pra ele que era pra ele passar as informações corretas para o Erasmo, não do jeito que ele passou, que do jeito que ele falou pro Erasmo, deu a entender que ele estava se desfazendo do Erasmo, sendo que não foi assim, ele só quis dar um toque pro Erasmo, só deu um exemplo de que ele falou pro Erasmo, que queria ajudar e tal, e o MC Gui passou de uma outra forma assim, dizendo que realmente o Erasmo era machista, certo? A Érica já chegou aí confrontando, dizendo assim que nunca tinha dito isso, que ela falou que não foram todos os homens, ela não generalizou, que foram alguns homens. E aí ela até deu o exemplo do Victor, falou que foi eu conversar com o Victor, falou, eu fui conversar com essa pessoa aqui, e não tem nada a ver isso, já me entendi com o Arcrebiano, por isso que eu não votei nele, e aí foram de outras pessoas e tal, e o Mussuzi a mesma coisa. Ele falou assim que vai bater nessa tecla que foi injusta a forma que ele foi mandado para a roça, não por ele ter saído, mas sim o posicionamento da Érica falando sobre machismo e ter indicado o Mussunzinho, certo? Bom, nesse momento aí a Milady também já falou, não vamos gritar, né? Vamos falar aí normal, né? Porque senão vai virar uma treta, né? Já tava uma treta, né? Só que daí todo mundo gritando, aí ia ficar uma coisa horrorosa e tentando amenizar. Nesse momento aí o Victor interrompe e diz assim que quem tirou foi o público, não foi a Érica, né? Independente da justificativa. Então se o público tirou, tá resolvido, não tinha o porquê de ficar aí voltando nesse assunto. E aí o Gui Araújo repreende e diz que o Victor tava passando pano, né? Tava tentando proteger a Érica ali também, porque a gente sabe que o Gui Araújo é contra a Érica. E olha, uma confusão, gente. E para completar ainda, o Rico chega, né? O Rico chega lá no quarto, sendo que todo mundo tinha dito que a Érica e falou pro Arcrebiano que a Érica bateu palma, né? Ficou feliz do Rico ter mandado ela pra roça. A Érica falou que não, que ela ficou feliz pelo Rico ter se salvado e não pelo Arcrebiano, porque se ela quisesse mesmo que o Bill tivesse na roça, ela tinha mandado, porque ela estava com o poder na mão, né? Porque ela era a fazendeira e não tinha nada a ver. Mas daí a galera interpretou a comemoração dela quando o Arcrebiano foi, não pelo Rico ter salvo. E aí o Rico já tinha dito, não, amiga, você comemorou sim, a gente comemorou junto ainda, né, de ter mandado o Arcrebiano. Ela falou, não, amigo, eu comemorei de você ter se salvado, não de você ter mandado o Arcrebiano, certo? Ou seja,
ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo feliz, certo? E aí o Rico pensou melhor, depois que já tinha jogado pra todo mundo, né? Aí ela falou, não, realmente, ela deve ter ficado aí por causa do meu poder, né? De eu ter me salvo, né? Eu acho que não tem nada a ver, não. Eu que tô confundindo aqui. Mas a galera agora vai ficar como que a dona Érica tivesse realmente comemorado de o Bill ter ido para a roça, certo? Gente, e isso virou uma treta. Daí já saiu a Tati em defesa. Aí a Tati, depois da treta, foi conversar com a dona Solange. Falou assim que eles ficam trazendo um negócio de machista pro Erasmo. Pra queimar ele mais lá fora, aqui fora, no caso, né? Mais do que, vamos dizer assim, entre aspas, que já está. E aí ela disse assim que a Solange também, em outro momento, vem falar que fica trazendo assuntos dela de fofoqueira também para queimar ela. Mas eu acho engraçado que ele sempre traz assuntos específicos, falando que é para queimar um ou outro. Mas quando traz o assunto de Erika, não é para queimar, né? É gostoso de falar, né? É aquele negócio que eu sempre falo aqui no canal. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, gente? Nunca tá tão bom que não possa piorar, certo? Bom, e aí temos o que também, né? O dono, o Bill, falou que não quer mais papo com o Erasmo, não, né? Ele falou assim que não quer mais papo, que acabou pra ele, que ele falou, ele ouviu coisas boas do Erasmo antes de entrar, né? De algumas pessoas falando que o Erasmo era isso e aquilo, mas ele disse assim que o Erasmo só caiu no conceito dele. Aí o Bill disse assim também que eles estão fazendo efeito manada, né? Foram com a Erika, foram não sei com quem, aí daqui a pouco tá em outra pessoa, e aí por diante, todo mundo, né? E aí, quando ele fala nesse efeito manada, gente, a gente vê aí que ele mudou de rota, mudou de estratégia, justamente porque ele viu isso no reality show. Todo mundo viu, né? Mas ele participou também e viu como foi a situação ali da dona Juliette com a galera toda ali da casa. Então, assim, quando ele fala, ah, é porque a galera tem efeito manada, então, assim, a gente sabe que ele alfinetou muito a dona Érica. Falava, ah, Érica, você tem que cuidar dos seus posicionamentos, do jeito que você fala, do jeito que você tá tratando as pessoas na casa, porque você é fazendeira, porque você virou soberba, isso e aquilo. Várias pessoas apontaram isso pra ela, ele foi uma das, ficaram de rixa, conversaram, mas não tinha se acertado tudo isso não, a ponto de um não voltar no outro ou virar best friend forever, tá? Eles tinham se acertado naquele momento. Só que daí o dono arcrebiano viu que o jogo virou e aí viu que tava um efeito manada em cima da Erika, ele pensou, opa, vamos, né, recalcular a rota aqui, porque isso aconteceu já em outro lugar. A gente viu a proporção que tomou lá fora, o público aqui apontando uma única pessoa e o público abraçando, certo? E foi o que aconteceu. E o Thiago Leifert deu esse discurso aí pra Juliette no dia que ela venceu o Big Brother, né? Que quando ela estava sendo apontada lá dentro, o público aqui fora estava abraçando ela. Então, assim, o dono arcrebiano pode ser que tá virando amigo dela, então virando best friend. Best friend não, né, gente? Best friend é demais. Mas não deixa de ser uma estratégia do arcrebiano, porque ele já viu isso acontecer. E burros são aqueles que estão fazendo isso com elas, né, gente? Porque todo mundo assistiu a repercussão que deu esse ano, certo? Bom, aproveita então, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí do arcrebiano, o posicionamento dele, a treta com o MC Gui, a Erika levando o MC Gui na chincha, falando que não generalizou não do jeito que ele tava falando, MC Gui mandando pro Erasmo lá o que o Bill falou pra ele, o Erasmo não gostando e cobrando posicionamento do Bill, e virou toda essa treta aí, tá? E o pior é a dona Tati entrando em defesa, né, trazendo esse negócio de machismo, falando que é pra queimar o Erasmo, mas quando ela se retrata a Erika e a Daiane aí, ela detona, certo? E aí aqui fora também a galera tá falando muito que a Tati pregava feminismo nas músicas dela, mas ali dentro tá fazendo muito ao contrário e que nem sabe o que é o significado de feminismo ou de machismo, né? Ou seja, tá perdido aí no próprio personagem, né? Babador de macho. Todo mundo tá falando que a dona Tati é babador de macho, só em defesa dos homens. Bom, e a Solange brigou com o Rico também, né? Teve a treta, se discutiram ali. E a treta é o seguinte, gente. O Rico tava brincando ali, lendo o manual, e aí brincou com todo mundo, certo? E aí, gente, ele falou assim que a Solange era fofoqueira, que ela era leve trás e tudo em tom de brincadeira. E a Solange acabou não gostando. E a Solange começou a meio que falar alto, ser grosseira e gritar meio com ele, falando que ele poderia chamar de tudo. Menos de grosseira, poderia chamar de estúpida e poderia falar qualquer coisa dela. Muito menos ela ser fofoqueira, porra. E aí, gente, ela falou assim que a Daiane, que fica de leve trás, e também as outras amigas dele, inclusive eles são fofoqueiros, então não tinha por que ele ficar apontando isso. E aí começou a treta, né? Ele falou assim que não precisava gritar, que agora ali tudo é falta de respeito, porque daí a Tati falou, ai, Rico, respeita, né? Não sei o que, todo mundo respeita. Falou, gente, mas a gente tava brincando. E aí a gente pode voltar lá no dia que eles fizeram a dinâmica de pódio, onde a dona própria Solange falou assim que a galera fica apontando respeito ali e ela queria ver até que quando que ia durar esse respeito. Está aí, né? Respondida a pergunta dela que ela fez aí na primeira semana do jogo, né? O respeito já tá acabando
com todo mundo em menos de um mês, certo, gente? Bom, e nessa treta aí, a Solange falou assim que se fosse aqui fora, ela ia dar um tapa na cara dele, voar na cara dele e ia rasgar todinho. E aí ele fala pra ela assim que a mãe dele que ia rasgar ela todinha caso ela fizesse isso, né? Ele falava, minha mãe vai te rasgar todinha. E aí ele falou, ah, mas você precisa da tua mãe pra isso? Ele falou, sim, minha mãe, eu preciso da minha mãe pra isso, porque né, um homem batendo em mulher não vai dar certo, mas minha mãe pode te bater. E aí ele disse assim, ah, você só cresce pra cima de mulher, né? Já brigou com Milady, já brigou com sei quem e tal. E aí ele falou assim que ela falou que quando é homem ele não fala nada e fica pianinho. Aí ele disse assim que o assunto é entre os dois e não é pra ficar colocando o nome de terceiros no meio, né? Querendo cobrar aí uma situação. E aí a Tati meio que saiu na defesa ali, falou assim que começou a brincar com ele, e aí ele partiu pra cima da dona Solange. Aí ele falou: não, negativo, ela que vem ser grosseira comigo. Se ela falasse pra mim parar, eu já tinha parado. Mas a questão é que eu brinquei com ela no quarto, e aí ela veio pra sala, e só porque tem mais gente aqui, ela quis chamar a atenção só pra ir criar um movimento, já que ela tá apagadinha no jogo. Pois é, gente, tretou, né? E será que a dona Solange voaria na cara dele? E aí a Tati disse assim que o Rico deveria segurar um pouquinho, que ela já tinha pedido respeito faz tempo, né? Mas é aquele negócio, né, gente? Daí dá liberdade, volta a brincar de novo. E aí a Tati falou assim, aí ele explicou pra Tati, a Tati falou, bom, quando é falando dos outros, tava dando risada, mas daí quando traz uma coisa lá de trás, fala que é fofoqueira, fecha a cara e aí não quer mais brincar. E também fica foda, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ela defendeu a Solange, ela já cagou na cabeça da Solange, falando, bom, é verdade, né? Brincou com todo mundo, aí brincar com você, traz uma coisa de você, daí já não gosta e começa a fechar a cara. E a Solange não teve boca pra responder em nada. Depois disso, as duas foram conversar lá e falaram sobre esse momento do Rico, né? Ela disse assim que sentou do lado de dois homens porque ela quase voou no Rico naquele momento, ou quase acertou uma coisa na cabeça dele e que isso ia dar merda. Inclusive, ela disse assim que ele tem alguma coisa no corpo, que ele é uma pessoa totalmente do mal. Pois é, gente. Bafão, hein? Treta, 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 hein? Olha, vindo assim, Solange, falando que ele é do mal, né? Falou que ele tinha que ir pra igreja, que ele era do mal, que tinha uma coisa dentro do corpo dele, que uma pessoa assim não vai muito longe na vida, não, que ele é uma pessoa ruim e tudo mais, gente. Pois é, a Solange acabando com ele, né? E aí, nesse momento, ela vem falar, né, que todo mundo fica trazendo a história da fofoqueira, a história que já passou, porque não tem um outro argumento, não tem outro CD pra falar, que é uma coisa já velha, né? Mas a gente pode voltar ali no exemplo que eu falei, bom, falar de Érica, que o moçunzinho mesmo, que foi o que a Creibena falou, já perdoou, a galera fica voltando. Temos o que pra falar assim, tá? Da Solange, da Érica, ou do machista, que a própria Tati falou assim, que todo mundo fica trazendo isso desde quando a Lisiane saiu, trouxe isso, a galera fica voltando pra tentar queimar ele. Olha, se for pra pegar cada situação que a galera fica voltando e vocês acham ruim, e quando é com vocês não acham ruim, gente, aí fica difícil defender, né? Porque assim, não dá, né? A dona própria Tati Quebra-Barraco fala que fala na cara, fala que não sei o quê. Eu tô, o quê? Uns 10 dias ouvindo ela falar do Victor, falando do Victor pra todo mundo. Falou com a Daiane antes de brigar com a Daiane, inclusive antes da Daiane ir pra roça. Tava falando a semana inteira, não falou nada na cara da Daiane. Ou melhor, do Rico, no caso. Ontem, da treta lá da Daiane, que a gente falou no vídeo, a Daiane tava do outro lado, ela gritando lá com o Victor, falando que a pessoa não tinha não sei o que pra falar na cara dela, não sei o que, sendo que ela nem tava, nem ela falando na cara da Daiane. Incoerência que fala, né? Ou seja, a dona Tati não é tudo isso que ela aponta, não, gente. Inclusive, né? Baba-ovo dos machos tudo. Comenta aí também se vocês concordam com isso, sobre as músicas dela ser feminista e ela não ser nada feminista lá dentro, não sabe nem o que é ser feminismo. E aí também tem o MC Gui tentando defender que o cara não é machista, sendo que ele nem sabe o que é machista, porque ele diz que não tem argumento, ele não sabe o que isso engloba. Também a outra pessoa que tá tentando defender uma causa no qual não sabe. Olha, gente, uma coisa pior que a outra, tá? Bom, daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Já rolou o quê? Uma discussão com a Tati, ali com a Erika de novo, sobre o assunto do voto moçonzinho. E aí a Fazenda tá um caos, tá, gente? Isso só foi o que aconteceu ontem, tá? E aí faltou muita coisa ainda, tá? Mas só pra gente voltar no próximo vídeo, tá bom? Aproveita, se inscreva, deixa like, comenta e vai nas nossas redes também. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!